tivesse que comparar um policial de elite, seja ele do SOI, do JIT, do BOP, da CORE, um policial de elite, esse cara, se você tiver que comparar ele com um atleta, que nível de atleta seria? Porque, cara, assim, eu já operei algumas vezes, meu irmão, isso aí, muitas vezes, dependendo do morro, por exemplo, pega o Morro do Salgueiro, na Tijuca, meu irmão, é assim a parada. Se tu não tiver Providência. Se tu não tiver com condicionamento físico razoável, você não consegue chegar ao final. Se você tiver condicionamento físico bom, você chega lá bufando. Não é tranquilo, mas os caras chegam bem. Eu graças a Deus, tenho chegado bem também até a última vez que subi. Mas só que o BOP, ele sobe numa passada diferente. A CORE sobe numa passada diferente. Quando você pega um policial nesse nível, e aí você tem tração paralelo comparando ele a um atleta, em que nível esses caras estão? Cara, eu diria, vai depender do nível do atleta também, tá? A gente quer comparar atleta de nível nacional, nível estadual... Recordista. Nível mundial, recordista mundial. Então, vamos lá. Em relação a, vamos dizer, uma progressão numa comunidade. A gente pode comparar eles talvez com um atleta de endurance, de trail, né? São os atletas de corrida de montanha. Obviamente, com o atleta de corrida de montanha, ele vai ter uma performance muito superior, até pelo equipamento, tá? Até pelo equipamento. Agora, eu vou te dizer o seguinte, se a gente for analisar fisiologicamente, tá? Digamos que eu boto os caras para fazer uma análise de VO2, de volume de oxigênio ingerido. Se eu pegar os melhores, eu vou te dizer que eu vou ter um nível, cara, bem alto, cara, bem alto. Não vai ser um nível de recordista mundial, obviamente, pela especificidade do trabalho, mas eu vou dizer, cara, que você tem grandes atletas dentro da polícia, tá? Em termos genéricos. Agora, vamos lá, se eu botar o melhor nadador da CORE para nadar com o recordista olímpico, porra, meu irmão, não dá. Entendeu o que eu tô falando? O melhor nadador do BOP para nadar, não tem condição. Talvez em esporte de endurance, mas quando você envolve todo o contexto, por exemplo, tem o fato do cara estar preparado fisicamente para subir a favela, carregando o fuzil, cortando o colete, com mochila, com munição, e o fator da adrenalina de saber que pode subir ali e, meu irmão, tomar uma saraivada de tiro. Somado tudo isso aí. Compara com a adrenalina do cara que tá na final do Mundial mais sinistro que tiver. Então, são adrenalinas diferentes. Você falou sobre a tomada de FCM. Então, isso aí eu até fui polêmico, tá? No momento que eu apresentei esse trabalho, tá? Um dia eu estava lá no BOP, na sessão, e o BOP ia fazer tava começando a voltar a ter um tráficozinho ali na Pereira da Silva, no Pereirão. Pereirão, do outro lado tem ali a Tavares Baixo, que é uma pacificado, do outro lado é o Pereirão, que você vai por cima, você sai no Falé Fogueteiro, ali, tá? Ali já estava dando problema, tá? E eu já tinha agendado com o Major René na época, Coronel René, hoje, que depois foi comandante do BOP e tudo, na época ele era Major René, eu tinha agendado com ele que eu precisava fazer uma outra tomada, tá? Para definir qual que era, justamente para eu poder entender, Britos. Assim, vamos lá. Eu submeti os caras do BOP em treinamento, eu tenho todos os dados, tenho tudo. No treinamento, equipado, desequipado, eu fiz todas as avaliações. Eu consegui equilibrar quem ia muito bem equipado com quem não ia muito bem desequipado. Eu consegui fazer esse equilíbrio lá ao longo de... No terceiro ano meu, eu já estava conseguindo fazer esse equilíbrio. Porque isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Porque ali tem muita variável. Tem variável do polícia que chega direto do bico para trabalhar e não pode fazer o TFM de manhã. Tem a variável do cara que sai do plantão direto pro bico, que eu não posso agarrar o cara, porque senão o cara não consegue sobreviver. Então tem muita variável envolvida. Diferente de atleta, que eu falo, meu irmão, 7 horas da manhã você aqui, pra gente fazer a musculação de 7 às 10, vai para casa, almoça, descansa, 4 horas da tarde eu quero você aqui na areia, para fazer trabalho de areia, fazer trabalho técnico na areia. O vôlei de praia era assim, entendeu?
Então era mais ou menos umas 6 horas de treino por dia, de 4 a 6 horas de treino por dia, dividindo em 2 sessões, só que o atleta é dedicado àquilo, polícia não. Então eu falei, cara, eu preciso agora pegar todo esse meu dado, isso foi no segundo ano meu lá, 2008. Eu preciso pegar todo esse meu dado e ver se na hora do bicho tá pegando, é isso mesmo. Ou se é mentiroso o treino que eu faço. Pô, treinei pra caralho. Meu irmão, será que vai chegar perto da parada? Cara, e aconteceu uma coisa que depois eu revisei. Pra você ter uma ideia, eu refiz isso umas 4, 5 vezes. A primeira vez que a gente fez isso foi na Tavares Bastos, que quando a gente chegou lá em cima na Tavares Bastos, os vagabundos do Falé Fogueteiro, eu tenho foto disso e tudo, tenho foto pra cacete disso. Os caras começaram a atirar pra cima da patrulha, a equipe, não vai ficar assim não. Desceu o caralho e eu tava fazendo tomada de dados dos caras, tá? Eu meti cardiofrequencímetro em 6 caras daqueles, né? E depois, quando eu voltei de lá, e pelo tempo, pela hora, tudo, eu descarreguei tudo no notebook e comecei a fazer as avaliações. Aquilo assim, eu falei, cara, não é possível, bicho. Não é possível. Cara, porque a gente tem a gente tem uma fórmula básica que é usada pro homo médios, né? Só que, assim, eu sempre falei, desde a minha época de educação física, eu falava, galera, essa fórmula é pro homo médios. Isso vem da década de 70. Muita coisa mudou. É 220, a tua frequência cardíaca máxima de treino, teu 100% é 220 menos a tua idade, Brito. Então, você tem quantos anos, Brito? 41. Desculpa perguntar. Vamos botar 40. Então, Brito, você quando atingir 180 BPM, tá, batimento, você está 100% da tua capacidade cardiovascular. Vou até anotar isso aqui, porque outro dia meu relógio bipou. Então, aí você estabelece a tua zona 220 menos a idade, tá? Que é um protocolo. 220 menos Quase a idade. Quase morri esses dias. 220 menos a idade. Meu Deus do céu. Então, Brito, olha só. Isso é importante. Lá. Repete isso aí, que para quem está em casa, isso é importante de verdade. Cara. Um protocolo, vamos dizer assim, básico, tá? Que eu aconselho vocês a procurar, fazendo um teste de esforço. E fazer uma ergospirometria, né? Para tirar o VO2 de vocês mesmo de forma... É um custo, mas, cara, é muito importante, tá? Vai evitar uma porção de problema. Então, quando a gente não tem esses recursos, tá, financeiros, a gente aferir uma zona-alvo de treinamento ou de performance, a gente utiliza essa tabela antiga aí, que é 220 menos a idade dos caras. Dos 6 caras, isso nesse dia, vamos dizer, não era clássico, né? Porque até isso, assim, o que é clássico, irmão? Agora, maré, complexo, clássico, né? Na época, né? Os caras chamavam de clássico. Não, vai ter clássico hoje. O que é? Malaria na maré, complexo do Alemão, né? Borel na época, né? Era as favelas mais Providência, né? Que era mais pesada na época, né? Não tinha muito aquelas favelas de São Gonçalo, aquelas merda todas que tem por aí, né? Hoje em dia, né? Não pelo bairro, mas sim pelo nível de violência. Foi muito depois da ocupação, as UPPs chegaram por tudo na capital e... Exato. Isso aí não tinha o PP ainda, eu estou falando de 2007, 2008. Aí depois houve esse efeito metástase, exato, acabou se espalhando. Então, aí o que aconteceu? Nessa tomada de dados, me surpreendeu 4 resultados. Que os caras ficaram a 150% da capacidade deles, assim, durante 1 hora, 1h30, contínua, Brito. Então não é que o cara oscilava, ou seja, o maluco... Blu, 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 blu. E o mais chocante disso tudo é que eu tenho as filmagens. Esses caras monitorados na patrulha, e eu estava nessa patrulha, tá? Eu estava no meio dessa patrulha. Ela... se você olhar para os caras estão ali, ó. Irmão, os caras não estão... Aí, cara, você, assim, tu meio que pira, né? Porque eu assim, o nosso conhecimento vem da literatura, né? De fisiologia. Os grandes fisiologistas, né? Na literatura. E quando você se depara de uma coisa que você fala assim, pô, isso aqui não é literatura, irmão. Tem alguma coisa
Aí vai chegar no ponto que você falou, da questão emocional, do psicológico, da descarga de cortisol, tudo isso. Então tem alguma coisa a mais ali, no contexto. Esses caras são diferenciados. Por quê? Porque eles mantêm a performance, mantêm a coordenação. Porque, cara, quando você entra num processo de fadiga, tá? Por isso que eu acho que o treinamento, tem muita coisa para se mexer em treinamento de polícia. Quando você entra num processo de fadiga, você perde algumas coisas muito, muito importantes, né? A percepção espaço-temporal, você perde, tá? Você perde a coordenação óculo-manual, a motora fina, óculo-manual, a óculo-pedal, você tropeça na escada, Então, você perde todas essas valências, cara. Como que os caras estão com um pico desse? Coração quase sem pela boca. E estão, pau, no padrão. Qual a explicação disso? Aí eu não satisfeito, me enfiaram em outra... uma equipe foi para a Coreia, se eu não me engano, senador Camará, e foi de blindado e tudo, e eu fui dentro do blindado. Foi até engraçado que isso aí foi no final de semana, e foi meio... já passou muito tempo, muitos anos, entendeu? Então não teve muito o aval de cima, assim, né? Demorou um pouco até nego, mas já foi, mas não avisou, e o caralho, aquela coisa. Aí até depois disso, o Coronel Piero Neto me chamou na sala dele e falou, não, beleza, tranquilo, tá lá, tá fazendo... teu estudo, né, Otero? Beleza. Isso tu toma um tiro. Eu vou explicar o que pro Beltrame? Você tá cedido aqui pra mim pra fazer levantamento fisiológico e tu tá levando tiro na favela. Entendeu? Então que porra é essa? Entendeu? Então eu falei, não, comandante, foi isso, foi levantamento. Eu apresentei pra ele o trabalho. Ele viu que não era orelhada. Entendeu? Agora. Então, assim, e lá foi pior ainda. Eu tô te falando, lá eu monitorei 8. Os 8, um teve oscilação, os outros 7, irmão, pico, bubu. A máxima do cara era 180, tô dizendo, a máxima do cara era 180, tá? O maluco tava 200, 210, 220, oscilava, 230, volta pra 180. Irmão, surreal. Tá, Brito? E eu apresentei isso depois. Nesse ponto que eu queria te perguntar. Você fez um estudo científico. Você é profissional de educação. Não consegui publicar, tá? Era nesse ponto que ele chegou. Isso tinha que ter virado um estudo para carreiras policiais em nível nacional. Não abriram para mim. Boas práticas, nada? Não abriram para mim. Tá? Eu incomodei tanto, que inclusive a parte de docente, cara, eu fui... Peraí, vou desligar. Esse é meu telefone. Show. Pronto. Eu incomodei tanto, tá? Que aí teve a gente teve um evento da Probiótica em São Paulo, eu fui. Marcelo Bella me convidou, eu fui. E eu apresentei isso lá. Se você olhasse pra cara, tinha alguns fisiologistas lá, não vou citar nomes aqui, porque eu não tô aqui pra isso. Caras, assim, que eu fico até chateado, porque são caras que eu tinha até admiração. Entendeu? E, não, isso aí não é possível, isso aí é impossível, vai fibrilou o coração do cara, e não sei o que lá, cara. Tá? E chegou um momento que eu falei, nessa palestra, eu falei assim, Marcelo Bella até riu, estava sentado na frente, eu falei assim, eu convido os senhores a nos acompanhar. Não está acreditando? Vamos lá. Ninguém vai. Como é que vai? Brito. Como é que vai? Vamos ali no Complexo do Alemão que Vamos ali, irmão. Vamos ali. Ué, não é... Você está dizendo que isso não é real. Que esses números... Aqui, ó. Isso aqui tá aqui. E detalhe, eu descarreguei o sistema do monitor no computador. Não fui eu que escrevi. Eu não tenho como editar aquilo. São aqueles especialistas. Nesse caso aí são os especialistas desse segmento, né? Mas é a mesma coisa do especialista quando o policial chega e conta. Esse fato aconteceu assim. É impossível. Então, vamos lá na favela ver como é que funciona. É isso aí. Irmão, tá assim... Então, Brito, houve um momento que até o BOP... Esse documento era um documento reservado do batalhão,
tá? Não poderia ter publicado isso, tá? Naquele momento ali, porque eram dados internos do batalhão e eu respeitei isso, tá? Eu não usava o batalhão para me alavancar, entendeu? Mesmo porque eu já tinha eu já tinha meus business na rua já. Eu não precisava do batalhão para me alavancar. E graças a Deus, o meu período, minha temporada de Europa, eu me deu um conforto, entendeu? Financeiro, naquele momento ali. Então, posteriormente, eu procurei alguns mestres. E eu só tive nega. Não, mas isso aí não tem como validar, isso aí não sei o que lá, isso aí... Blá, blá, blá. Alguns doutores eu procurei. Para validar. Nunca permitiram. Por quê? Porque foge do controle deles. Você pensou em transformar isso numa tese de mestrado, doutorado? Então, posteriormente, eu pensei. Só que como me fecharam muitas portas foram fechadas, eu deixei de lado e fui tocar minha vida. Porque eu sou pai de família, né, cara? Eu não tenho assim... Eu tenho família para cuidar, tenho filho, tenho tudo. Eu não posso ficar me rastejando, entendeu? Não, publica aqui para mim, faz isso. Orgulho também, né, cara? Nós temos o nosso orgulho também, né? Brito, eu sei... Bateu, não quis abrir? É isso aí. Eu sei o quanto que foi difícil a gente ter aqueles dados ali. Eu sei. Agora, muita gente bacana, tá, me procurou e a gente trocou muita ideia. Eu forneci muito material para muita gente, tá? Então, assim, vamos lá, não tenho mágoa disso não, cara. Nem penso nisso. A gente tá tocando nesse assunto agora, mas, assim, para mim não faz diferença. Eu prefiro, talvez, num futuro, fazer uma publicação minha. Entendeu, Brito? Num futuro próximo, talvez. Fazer uma publicação minha sobre isso tudo aqui que a gente está conversando. Tá? Porque eu acho que vale assim, como reflexão. Vale como reflexão. Eu fico triste, tá? Triste, eu não fico feliz. Quando eu chego num local e ao invés das pessoas pegarem aquilo que foi desbravado numa época e que isso não tinha nenhuma estrutura. O BOPE não tinha nada. Não tinha R$1. Não tinha glamour, não tinha televisão, não tinha nada. Entendeu? Não tinha um equipamento de musculação. O tatame todo podre. Entendeu? O tatame lá chegou com a doação do Minotouro e do Minotauro pro Félix Malmal e pro batalhão. O Félix Malmal era sparring deles, não sei, treinava junto com eles. E era exatamente isso. E que o Félix que montou o dojo, o Malmal, montou o dojo no BOPE. A primeira sala de musculação do BOPE foi montada pela Probiótica, que eu levei para lá através de Marcelo Bela. Quem botou o Marcelo Bela no BOPE fui eu. Ele sabe disso. Tá? Eu dei um treinamento para ele, similar. Inclusive tem matérias em revista sobre isso. Depois eu vou mandar para você, só para você ter. E ele fez um treinamento. Eu falei, cara, eu vou te treinar igual se você estivesse operando. Botei ele lá no BOPE. Ele treinou com a gente um dia com a autorização do comandante, Pinheiro Neto. E ele falou, caralho, meu irmão, é surreal. Eu tô podre. E ele era atleta, tá? O Bela era atleta. Fisiculturista, atleta. Ele falou, meu irmão, tô destruído. Eu falei, é isso. Você imagina, Bela, tá? Que os caras, na semana passada, operaram no Complexo do Alemão com uma fórmula que a gente fez aqui. Né? A gente fez. Eu peguei aquela fórmula da Organização Mundial de Saúde, usa na África. Tá? Que é cloreto de sódio, cloreto de potássio, tá? E glicose. Tá? E fiz sachêzinho, congelei, tá? Botei tudo, foi na operação Punho de Aço, tá? Que o BOPE fez no Complexo do Alemão, e a gente montou uma base no 16º BPM. E ali a gente fez várias, foi a primeira vez que os caras levaram efetivamente uma
alguma coisa similar a um produto de hidratação, entendeu? Probiótico. Aquilo foi a primeira vez. Não, probiótico não, aquilo foi feito por mim. Foi feito pela minha equipe, entendeu? A gente que fez. Água, sal, açúcar e congelamos. Aí, quando o Marcelo Bella soube disso, me procurou, me ligou. Por que eu conheci o Marcelo Bella? Porque a seleção brasileira feminina, às vezes, treinava em São Paulo. Numa dessas idas para São Paulo, eu conheci o Marcelo Bella, se não me engano, na Fórmula Academia de São Paulo. Tinha uma academia que tinha uma pista de corrida chamada Fórmula, espetacular. E o Bella, eu conheci ele ali. Depois, quando ele viu o documentário do Sport TV, não sei se você viu, nosso sobre o BOPE, sobre a preparação física do BOPE. Não sei se você chegou a ver o documentário. Não me recordo. Tá, depois eu vou te mandar o link. Quando ele viu aquele documentário, ele me reconheceu. Aí ele arrumou meu telefone e me ligou. Falou, Tero, pô, você que ficava aqui na seleção. Eu falei, eu mesmo. Pô, você tá aí, cara? Eu falei, cara, o que você precisa? Eu falei, cara, eu preciso de tudo. Eu só preciso de tudo, Bella. Eu não tenho um repositor, eu não tenho uma proteína, eu não tenho uma creatina, eu não tenho nada. Não, vambora. O teu coronel é aberto a receber? Eu falei, nunca houve um cara tão aberto igual a ele. Por isso que por isso que eu falo pra você, eu acho que ali meio que foi um divisor de águas. Aí depois veio o filme, 2 anos depois veio o filme, veio tudo, aí a coisa... Só que antes, irmão, porra, assim, a gente que sabe, né? Eu tenho um grupo de veteranos lá do batalhão e um grupo nosso, né? Que até é engraçado o título, que é Cursados Futebol e Lino, que é um grupo lá do batalhão, que é a galera da minha época lá, né? Essa galera dessa época. E a galera fala, pô, indumentário, não tinha nada. Não tinha nada. Eu falei, eu sei disso. Assim, eu fico feliz, eu não fico, Brito, eu fico feliz de chegar lá e ver que outra coisa. Há uns anos atrás, eu acho que é major agora, o capitão Jason, que é o chefe de educação física lá agora, eu acho que ele é major agora, se eu não me engano, me procurou e falou, pô, indumentária, eu posso citar você no meu mestrado? Eu falei, claro, vai ser uma honra pra mim, o que você precisa? Pô, tu tem como me ceder? Eu falei, meu irmão, o que eu tiver aqui e for bom pra você, eu vou te ceder, irmão, entendeu? Então foi uma honra pra mim isso, tá? Até um abraço aí, Jason, tá?